Será que chegou finalmente o dia do seu trabalho de parto? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como identificar se é hoje ou se ainda não chegou esse momento. Independente da via de nascimento, seja ela via vaginal ou via cirúrgica, duas coisas podem indicar que de fato chegou o dia. A primeira delas é rompimento de bolsa e a segunda delas é contrações efetivas. Mas não é tão simples assim e a gente vai discutir um pouco sobre isso. Por quê? Tem uma gestante que eu acompanhei que ela estava com pródromos, as contrações de treinamento, e as contrações entraram num ritmo. Então, num primeiro momento, parecia de fato que ela estava em trabalho de parto, mas o bebê foi nascer na semana seguinte. Então, além de te mostrar como identificar, eu vou te mostrar algumas dicas de como de fato fazer a prova, se chegou o dia ou não. Então, vamos começar falando do rompimento de bolsas. Em relação a ele, não tem muito o que suspeitar ou não. Eu sei que vocês têm muita dúvida em relação a confundir o líquido. Talvez foi uma perda de urina, talvez foi um muco um pouco mais escorrido que saiu. Como eu vou saber se é a bolsa ou não? Será que eu vou sentir o cheiro? Então, tem uma prova que a gente pode fazer para saber se de fato foi o rompimento de membranas ou não, que é a prova do absorvente. Você usa um absorvente normal, aqueles que coloca assim por baixo, aqueles lá, não o interno, o outro. Você usa um absorvente daquele a partir do momento que você acha que teve esse rompimento, então. E você usa o absorvente, deita um pouco na cama, levanta, caminha um pouco, dá uma rebolada também, porque se estiver rompido de fato ali a tua bolsa amniótica, o que vai acontecer é que mesmo que o rompimento tenha sido mais para cima, o útero faz isso daqui, né? Mesmo que o rompimento tenha sido aqui em cima, ao deitar, ao caminhar, vai vazar um pouco de líquido. Então a gente fala que se encheu o absorvente, de fato foi o rompimento da membrana. E o que isso indica? Indica que sim, o seu bebê está para chegar. E o segundo ponto que a gente vai discutir é em relação a contrações. Existe uma referência que eu vou deixar aqui para vocês, que é em relação ao início do trabalho de parto, que falam que a mulher precisa ter pelo menos 2 contrações a cada 10 minutos, mas tem outra referência que diz 2 contrações a cada 15 minutos. Então, seria mais ou menos de 8 a 12 contrações num período de 1 hora. Eu falo em termos de 1 hora porque às vezes os próprios aplicativos dão nos cantinhos aí das telas em relação à quantidade de contrações por hora. Então, seria de 8 a 12 contrações por hora. Essa referência ainda menciona que além das contrações, a mulher precisa ter pelo menos 2 centímetros de dilatação, lembrando que dilata até 10 centímetros, e ela precisa ter o esvaecimento cervical. O cervix da mulher, vou deixar uma fotinha aqui para vocês, ele geralmente é mais grosso assim, na imagem vai dar para ver certinho. Ele precisa esvaecer, ele precisa ficar assim, então ele é assim e ele precisa ficar assim. Isso é o esvaecimento cervical. Já que como a gente vai saber isso? De fato, tanto a dilatação quanto o esvaecimento, a mulher não consegue ter uma noção, porque ninguém vai ficar enfiando a mão para ter certeza se é isso ou não. Então, geralmente, a gente usa de fato as contrações e o rompimento de bolsas para saber se de fato é o dia ou não. E como eu mencionei da prova para ver se rompeu bolsa, também tem uma provinha para a gente saber se essas contrações vão engrenar ou se não, se elas são só uma simulação de trabalho de parto. E essa prova é a prova do chuveiro. Geralmente as contrações de treinamento, que são aquelas que antecedem o dia de fato do nascimento, elas tendem a passar ou até mesmo amenizar com algumas coisas. Então, por exemplo, banho quente, mudança de posição, relaxamento da mulher, elas tendem a diminuir ou até mesmo passar. Já as contrações de dia do parto, elas tendem a ser ainda mais estimuladas na presença, por exemplo, do chuveiro. Então, a prova para a gente saber se essas contrações vão engrenar mesmo ou não é a prova do chuveiro. Você leva um banquinho lá para o chuveiro, liga a água morninha e deixa a água cair lá na tua lombar. E deixa ali, fica um tempo e vai cronometrando as contrações para ver se de fato elas diminuem ou se elas engrenam de vez. E se elas engrenarem, chama a tua doula, chama a tua enfermeira obstétrica porque chegou o dia.
Eu espero que esse vídeo te ajude a identificar o dia, mas lembrando que existem mulheres que mesmo na época dos pródromos, elas podem sim adquirir um certo ritmo, um tempo, mas depois acaba passando, como foi um caso que eu mesma vivi com uma gestante minha. Mas independente do dia e da hora que o seu bebê vai chegar nesse mundo, que Deus abençoe seu parto, fique em paz, tenho certeza que vai dar tudo certo. E se você quer ter acesso a mais informações, me procura lá no meu Instagram, que é PS Jaqueline. Acaba que lá a gente consegue ter uma aproximação maior. Te espero lá!